E aí, pessoal? Tudo pronto para nossa imersão de hoje. A gente vai mergulhar fundo na história de um cara, como pode dizer? Um cara fora da curva. É isso aí. David Goggins, ex-SEAL da Marinha, ultramaratonista, triatleta. Cara, é a definição de superação. Sem dúvida, a gente vai se basear no livro dele, Can't Hurt Me, para entender como ele transformou, cada obstáculo da vida dele num degrau para subir cada vez mais alto. Eu já vou avisando, a história do Goggins é intensa, viu? Ele não esconde nada, fala abertamente sobre os traumas, dificuldades. Pelo que eu li, a infância dele foi punk, né? Abuso, racismo. Pesada mesmo. Ele cresceu em Williamsville, Nova York. Pensa numa cidadezinha pacata, sabe? Mas a realidade da família Goggins era o oposto disso. Que contraste, né? Total. O pai dele, o Trunis, era abusivo, metido em negócios escusos, e a mãe, coitada, sofria nas mãos dele. Cara, que situação. E o Goggins ainda tinha que lidar com racismo e bullying na escola. A infância dele foi um campo minado, sem dúvida. Mas, em vez de se fazer de vítima, ele decidiu usar essas experiências para, como ele mesmo diz, se forjar no fogo. Ele fala muito sobre essa coisa de ter uma mente blindada. Deve ser por isso que ele aguentou tanta coisa. Com certeza. E uma das ferramentas que ele usou para desenvolver essa força mental foi o que ele chama de espelho da responsabilidade. Espelho da responsabilidade, como assim? Basicamente, ele se olhava no espelho e listava sem dó todos os defeitos, as fraquezas, os erros, tudo que ele precisava mudar. Tipo, a autocrítica radical. É isso aí. Mas era um jeito de encarar a realidade, sabe? De assumir o controle da própria vida em vez de ficar culpando os outros. Faz sentido. E essa técnica ajudou ele a superar os traumas da infância. Sem dúvida. Ajudou ele a entender que não era refém do passado, que tinha o poder de construir um futuro diferente. E essa vontade de mudar a vida o levou a se alistar na Força Aérea, né? Isso aí. Ele queria ser paraísco, mano, aqueles caras que resgatam soldados em área de combate. Mas aí... Aí ele descobriu que tinha pavor de água. E não era um medinho qualquer, não. Era pânico, afogamento. Que ironia, né? Um cara que sonhava em ser socorrista de elite morrendo de medo de água. E como ele lidou com isso? Ele não fugiu do desafio, se jogou de cabeça nos treinos aquáticos, mesmo com todo o terror que ele sentia. Mas peraí, a gente sabe que ele vira SEAL da Marinha depois. É. E pra ser SEAL, você precisa ser praticamente um peixe, né? Mas antes da água, ele teve que enfrentar outro obstáculo. Anemia falciforme. Caramba, mais uma bomba. Pois é. A doença o impediu de continuar no programa de Perisky. E como ele reagiu? No começo, ele se deixou levar pela frustração. Começou a comer demais, engordou, abandonou a disciplina. Normal, né? Depois de tanto esforço, tanta dedicação. Mas o Goggins não é de ficar se lamentando por muito tempo. Ele usou a raiva, a frustração como combustível para voltar mais forte. E aí decide tentar ser SEAL. Exatamente. Um dos treinamentos mais difíceis do mundo, conhecido por levar os caras ao limite. E é aí que entra a famosa Semana do Inferno, né? Cara, essa semana é de outro mundo. Privação de sono, frio, exercícios brutais, tudo para testar a resistência física e mental dos candidatos. E como o Goggins lidou com isso? Ele não só sobreviveu, como eu posso dizer? Deitou e rolou. Quase isso. Ele usou a semana do inferno para mostrar do que ele era capaz. Aguentou dor, frio, exaustão, incentivando os outros a fazerem mesmo. E ainda tirava sarro dos instrutores. Cara, Juro. Ele usava o humor como uma forma de, sei lá, subverter a situação, sabe? De transformar o sofrimento em motivação. Foi aí que ele desenvolveu a técnica de pegar almas. pegar almas, que nome sinistro. Mas a técnica é genial. Basicamente, ele usava a própria força, resiliência, para desestabilizar os adversários, incluindo os instrutores. Para um jogo psicológico. É isso aí. Yeah. Ele mostrava tanta determinação, tanta garra, que os outros acabavam se sentindo inferiores, sabe? E ele usava isso a seu favor. Cara, que estratégia. E ele aplicou isso na Semana do Inferno. Com certeza. Ele encarava os desafios de frente, sem medo, sem hesitação. E isso, de certa forma, contaminava os outros. Ele realmente parece ter um dom pra transformar a adversidade em combustível, né? Total! E olha que a Semana do Inferno estava só começando, mas a Semana do Inferno era só o começo dos desafios para Goggins. Ele ainda quebrou a perna durante o treinamento. Quebrou a perna e continuou. Parece loucura, né? Mas ele não desistiu. Teve pneumonia também. Mas nada tirava esse cara do jogo. Ele realmente personifica a frase Can't hurt me, né? Nada pode te ferir se você não permitir. Exato. E essa mentalidade inabalável o levou além dos limites do treinamento militar. Ele se tornou ultramaratonista participando de provas absurdas, tipo a San Diego One Day. San Diego One Day, essa eu já ouvi falar. Mas me explica melhor, qual que é desse desafio? Cara, imagina correr 160 quilômetros em 24 horas. 160 quilômetros em 24 horas. 160 quilômetros em um dia.
é de outro planeta. E ele, tipo, já era maratonista experiente. Que nada. Ele tinha pouquíssima experiência com corrida de longa distância. Sério. E como ele se preparou para uma prova desse nível? Ele intensificou o treinamento físico, claro. Mas o Goggins sabia que a chave para vencer essa parada era a mente. Ele sempre fala sobre a importância de ter uma mente blindada, né? Total. E a San Diego One Day foi o campo de provas perfeito para testar essa teoria. Ele correu com a dor, a exaustão, as bolhas nos pés. Mas ele conseguiu. Terminou a prova. Terminou. E ainda chegou em 5º lugar. Caramba, que exemplo de superação. E ele atribui esse sucesso à regra dos 40%, certo? Isso aí. A Goggins acredita que a gente só usa 40% do nosso potencial real. 40%. Sério? Então a gente tem 60% de reserva, tipo um tanque extra. É mais ou menos isso. Ele diz que a nossa mente impõe limites muito antes do corpo. Faz sentido. Mas como aplicar essa regra na vida real? Sem precisar correr 160 quilômetros, claro. Aí é que tá a mágica do Goggins. Ele nos desafia a questionar nossos limites em tudo. No trabalho, nos estudos, nos relacionamentos. Tipo, se a gente acha que está dando o nosso máximo, talvez a gente precise se esforçar mais. Exato. Ele nos convida a elevar a régua, sabe? A buscar sempre mais, a não se contentar com a mediocridade. E como fazer isso na prática? Sem se esgotar no processo. Goggins não dá uma fórmula mágica, mas ele dá algumas dicas. Definir metas audaciosas, sair da zona de conforto, se desafiar constantemente. Ele não é muito fã de moleza, né? Definitivamente não. Mas ele também fala sobre a importância da disciplina, da persistência, da resiliência. Sem disciplina, sem foco, não adianta ter meta, né? Com certeza. E a história dele é a prova disso. Depois da San Diego One Day, ele continuou se desafiando em outras ultramaratonas, triatlos. Tipo a Badwater 135, né? Que, pelo que eu sei, é considerada uma das corridas mais difíceis do mundo. É essa mesma. 217 quilômetros no Vale da Morte, na Califórnia. Do Vale da Morte, com aquele calor infernal. É, com temperaturas que podem chegar a 50 graus Celsius. Cara, isso é insanidade. O que leva uma pessoa a se submeter a um negócio desses? No caso do Goggins, acho que é a busca por superação, sabe? A vontade de testar os próprios limites, de provar pra si mesmo do que ele é capaz. E ele conseguiu. Completou a Badwater. Completou. E não só completou, como ficou em 5º lugar. 5º lugar. Numa prova com 217 quilômetros no Vale da Morte. Goggins é de outro planeta. E que lições a gente pode tirar dessa história? Além de usar protetor solar, claro. A Badwater é um exemplo extremo da filosofia do Goggins. Ele nos mostra que a gente é capaz de muito mais do que imagina se tivermos a disciplina, a determinação e a coragem para enfrentar nossos medos. E ele fala muito sobre a importância de ter um porquê forte, né? Uma motivação que te impulsiona nos momentos difíceis. Com certeza. Ele acredita que sem um porquê a gente desiste fácil diante dos obstáculos. Faz sentido, e se você não sabe por que está fazendo algo, qual a razão para continuar quando as coisas ficam difíceis? Exato. E encontrar esse porquê é um processo de autoconhecimento, né? A gente precisa entender o que nos move, o que nos inspira, o que nos dá energia para seguir em frente. E essa busca pelo porquê pode levar a gente a lugares inesperados, né? Tipo stand-up comedy. Quem diria que o Goggins, um ex-SEAL durão, ia se aventurar no mundo do humor? Eu penso que ele gosta de se desafiar em áreas bem diferentes, né? Mas, falando sério, essa história do stand-up comedy me fez pensar numa coisa. O que é? A gente tende a rotular as pessoas, né? O Goggins é o cara da superação, da disciplina, da força mental. Mas ele é muito mais que isso, né? Com certeza. Yeah. Ele é um cara complexo, multifacetado, em constante evolução. E essa talvez seja a maior lição que a gente pode tirar da história dele. Não se limitar a um rótulo, a uma área específica. Se permitir experimentar coisas novas, se desafiar, se reinventar. É isso aí. A vida é muito curta pra gente se prender a um único papel, né? Exato. E o Goggins nos mostra que a gente pode ser quem a gente quiser, basta ter coragem para sair da zona de conforto e buscar nossos sonhos. Mas e quando a gente esbarra em obstáculos? E quando a gente fracassa? Como lidar com a frustração, com a sensação de derrota? O Goggins tem uma visão bem peculiar sobre o fracasso. Ele não vê como oposto do sucesso, mas como parte do processo. Tipo, errar faz parte do jogo. É isso aí. Ele acredita que o fracasso é uma oportunidade de aprendizado, uma chance de identificar os pontos fracos e melhorar. E ele tem um exemplo disso no livro, né? A história da tentativa dele de quebrar o recorde mundial de pull-ups. Ah, essa história é épica. Ele se preparou, treinou, se dedicou ao máximo, mas na primeira tentativa Fracassou. não conseguiu bater o recorde. Mas em vez de se abater, ele analisou os pontos fracos e... Voltou com tudo pra si. Exatamente. E na segunda tentativa, adivinha? Quebrou o recorde. Quebrou. Mostrando que a persistência, a disciplina e a capacidade de aprender com os erros são a chave para alcançar a vitória. Cara, que história inspiradora. E ela resume bem a mentalidade de Ken Hermie, né? Totalmente.
Basicamente, o Goggins nos mostra que a gente pode superar qualquer obstáculo se tivermos a disciplina, a determinação e a coragem para enfrentar nossos medos. E ele vai além, né? Ele nos desafia a questionar nossos limites, a sair da zona de conforto, a buscar a grandeza em todas as áreas da vida. E ele nos dá as ferramentas para fazer isso. A visualização, a definição de metas desafiadoras, o confronto com os medos, a busca por um propósito de vida. Ele não só fala, como também dá o caminho das pedras, né? Exatamente. Mas ele deixa claro que a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, que exige esforço, dedicação, persistência. Não tem atalho para lugar nenhum, né? E o Goggins é a prova viva disso. Ele se dedicou, se esforçou.